Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso vlog. Desde já quero agradecer a presença novamente do mestre Gabriel, fazendo mais um programa aqui com a gente. E ele vai cumprir um pouco do que ele havia falado lá, né? Tinha prometido na última edição do vlog com ele também, falando a respeito de algumas coisas da estrutura da TSKF. Queria agradecer também ao Antônio, que está aqui com a gente novamente. E vamos lá. As empresas hoje, grandes empresas, são conhecidas por algumas características, né? Algumas empresas são mundialmente conhecidas por serem inovadoras, outras empresas por trabalharem com a sua eficiência em produção, ou por ter um produto ou um serviço que é praticamente sem igual no mundo. A TSKF almeja ser também uma dessas grandes empresas mundialmente reconhecidas. Como ela faz isso? Através de uma maneira diferente das demais, através das pessoas. E é isso que o mestre Gabriel vai conversar um pouquinho com a gente, para falar como ele escolhe os sócios e os instrutores da academia. Sabemos que hoje, dentro da TSKF e dentro do universo do Kung Fu, os instrutores da TSKF são muito bem conceituados, não apenas pela didática em aula, mas também por sua técnica, a maneira que eles podem contribuir para o dia a dia de seus alunos. E eu queria que o mestre Gabriel falasse um pouquinho mais como escolher os sócios, como escolher os instrutores para as academias. Esse é um assunto bastante longo, na verdade. Eu não sei nem se vai dar para a gente fazer tudo hoje, mas a gente vai tentar. Na verdade, existiu duas fases, né? Nós estamos na segunda fase. A primeira fase é que eu chamei de fase da necessidade. Então, os primeiros sócios, os primeiros instrutores, veio da necessidade de a gente ter algumas pessoas para ajudar a gente, já que a academia estava crescendo e a gente precisava expandir. Então, num primeiro momento, a gente cometeu inclusive alguns erros porque a gente foi baseado na necessidade. Depois disso a gente passou a pensar um pouco mais na hora de escolher os sócios, os instrutores, e aí passou a usar algumas ferramentas realmente para escolher bons sócios. E inclusive vou aproveitar a oportunidade aqui para agradecer todos os meus ótimos sócios que tem, os ótimos instrutores que a gente tem na TSKF. Estamos aqui de novo num sabadão à tarde, todo mundo aqui unido, fazendo mais um trabalho, na verdade, que para nós é uma grande diversão. Então, ao primeiro tempo, vamos dizer assim, foi na base da necessidade mesmo. Depois a gente começou a agir de maneira mais profissional para escolher os sócios. E a primeira coisa que eu vejo, na verdade, quando eu vou escolher um sócio, é a técnica de Kung Fu dele. Se a técnica dele está boa, se ela está pelo menos 90% perfeito, de acordo com o que é a TSKF hoje, que é uma academia bem conceituada tecnicamente. Nossos alunos são muito bons, nossos competidores são muito bons. Então eu vou olhar primeiro a técnica dele, se a técnica dele está apurada, ele vai conseguir ensinar direitinho aquelas técnicas para o aluno. Então essa é a primeira coisa que a gente vê. Lógico, quando a gente olha a técnica do aluno, o que vai acontecer? Vem o tempo. Então a primeira coisa que tem que ter o aluno para ser um instrutor é o tempo necessário para que a sua técnica seja uma técnica bem apurada para poder ensinar outros alunos. Então essa é a primeira coisa. Falando um pouquinho a respeito da questão da técnica apurada, às vezes acho que é importante separar também, queria que o senhor falasse a respeito disso. Existe aquele aluno que tem a técnica apurada, mas ele participa do nosso campeonato anualmente e eventualmente de um outro. E tem aquele outro aluno que está sempre em campeonato, arroz de festa, todo campeonato ele está lá. O senhor vê a diferenciação desses dois tipos de aluno, que poderiam ser instrutores, só um pode ser instrutor, os dois podem, como que o senhor vê isso? Na verdade, existe uma diferença, na verdade, muito grande. Eu não vou falar essas diferenças, mas às vezes o bom atleta, o bom competidor, não será um bom profissional para trabalhar na academia. Então, na verdade, a gente vê um conjunto de coisas que eu vou falar hoje mais para frente. Então, vamos seguir o barco adiante e eu vou falar de uma outra coisa e a gente chega nessa parte de novo. Okay. A segunda coisa que eu normalmente vejo e que eu levo em conta é a minha intuição com relação àquela pessoa que pretende ser instrutor. Isso vem de acordo com o tempo. Intuição é uma coisa muito pessoal e eu tenho uma intuição muito apurada. Normalmente as minhas intuições sempre batem sim, pelo menos em 90%. Raramente eu falho quando eu tenho uma certa intuição com alguma pessoa.
Quando a pessoa começa na academia, logo depois de 1, 2, 3 meses, eu já meio que vislumbro se aquela pessoa seria ou não um bom instrutor ou um bom sócio. Então a intuição é a segunda coisa que eu vejo. Além da intuição, existem outros fatores que você pode mensurar, que o senhor costuma utilizar? Com certeza. Depois da intuição, tem uma coisa que eu considero muito na hora que eu vou escolher um sócio. Normalmente as pessoas elas participam dos nossos cursos e elas querem ser um instrutor primeiramente e depois um sócio. Mas quando a pessoa realmente decide fazer parte da nossa família na sociedade, a outra coisa que eu olho é a motivação daquela pessoa. Na verdade, motivação no seguinte sentido. O que motivou ela a querer ser um instrutor ou a querer ser um sócio? Por exemplo, vamos supor que aquela pessoa está conosco, treinando há algum tempo, de repente ela perde o emprego e resolve ser sócio. Essa para mim não é uma boa pessoa. Eu não vou escolher essa pessoa. Porque ela está ali porque ela teve um problema. E foi por causa do problema que ela resolveu ser um sócio. Ela fala assim, bom, eu queria mesmo, mas eu estava trabalhando, agora eu fui demitido, estou meio aí sem emprego, estou meio passando necessidade, eu tenho meu fundo de garantia, queria usar isso para abrir uma academia junto com vocês. Normalmente eu não digo não para a pessoa, mas eu vou descartando aquela pessoa, porque essa não deveria ser a motivação para ele ser um sócio, a motivação deveria ser outra. Então eu descarto por aí. Então eu vejo um monte de coisas relacionadas a isso. Eu vou ver qual é a motivação dele. Pode ser que a motivação dele seja apenas aparecer para os outros. Eu vou estudar bem a pessoa para saber se ela merece estar entre nós ou não. Muito bem. Eu vi que o senhor comentou um ponto que talvez seja interessante esclarecer, porque as pessoas que estão nos assistindo podem não saber muito a diferença. Em alguns momentos o senhor falou instrutor, em outros momentos o senhor falou sócio. Qual a diferença de um e outro dentro da nossa organização interna, vamos dizer assim? A diferença básica é o comprometimento. O comprometimento do instrutor vai até um nível só. Naquele tempo que ele trabalha dentro da academia, o tempo que ele dá aula, e é só. Lógico que ele tem bastante comprometimento. Agora o sócio, ele está ali de corpo e alma. Então é por isso que eu divido bem quem é sócio e quem é instrutor. São figuras realmente diferentes. Continuando aí o assunto, a outra coisa que eu vejo também, quando eu vou aceitar um sócio, vamos dizer assim, é a empatia que eu tenho por aquela pessoa. Quando não tem uma certa empatia, não significa que aquela pessoa não será nosso sócio. Pode ser que ela será nosso sócio com outras pessoas da TSKF, mas não comigo. Eu procuro não entrar de sócio numa academia onde tenha uma das pessoas, porque eu não tenho uma certa empatia. Eu tenho que ter um gosto de estar com aquela pessoa. Eu tenho que ter uma certa vontade de estar com ela, uma certa, até, digamos assim, amizade, entre aspas. Empatia mesmo seria a palavra. Então é bem importante isso. Fugindo um pouco da TSKF, virando um pouco o cenário de empreendedorismo aqui do Brasil. O senhor acha que, inclusive, as sociedades que são formadas para construir novos negócios, novas empresas, falham por essa falta de empatia entre os sócios? Eu acho que falha pela falta de empatia e normalmente pelo tempo que aquela pessoa conhece a outra pessoa. Porque para você conhecer realmente uma outra pessoa, normalmente você nunca conhece, mas para você conhecer razoavelmente, leva pelo menos entre 3 ou 4 anos. E as pessoas normalmente procuram um sócio baseado normalmente do mesmo jeito que eu fazia antes, baseado na necessidade. E fatalmente não dá certo. Então eu precisaria ter um estudo um pouco mais profundo antes de adquirir